Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: por que o fim é igual para todos, sejam religiosos ou não religiosos? É isso mesmo. Tanto faz a pessoa ler a Bíblia ou não ler a Bíblia. Tanto faz a pessoa seguir uma religião ou não seguir uma religião. O fim é igual para todos. Ou seja, é a sepultura, é o cemitério, é o inferno, porque inferno, o seu verdadeiro significado é sepultura, Geena, Hades, local dos mortos. A religião criou o inferno aí, cheio de chamas, porque pega fogo e vai ficar queimando 24 horas por dia e rangendo os dentes. Claro, Jesus de Nazaré, Yeshua e os discípulos, os judeus, os fariseus, nos dias de Jesus na terra, eles usavam um aterro sanitário que havia do lado externo de Jerusalém, que eram queimados os mendigos, animais que morriam dentro da cidade. No passado, essa Geena, esse vale do filho de Inom, ou Inom, ele também era usado para praticarem sacrifícios a um deus Moloque, um deus que eles acreditavam, e ofereciam crianças como sacrifício. Mas isso tudo são fábulas, são anedotas de judeus, são parábolas. Então Jesus se comparava que uma pessoa praticando coisas, os religiosos, usando o legalismo de Moisés para maltratar as pessoas, para condenar, para julgar, eles seriam jogados ali, eles ficariam sofrendo. Era uma parábola, um sentido figurado da frase que ele usava. Então, para isso, para esse texto, esse vídeo, eu te convido a ler o capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9 de Eclesiastes, do versículo 1 ao versículo 10. Veja o que o sábio Salomão falou. Vamos lá, estou utilizando o texto da Nova Versão Internacional, a NVI. Por que no Velho Testamento eu gosto de usar a NVI? Porque como a gente não tem base para consultar, normalmente quando você vê Almeida Corrigida Fiel também é um excelente texto para o Velho Testamento, a King James Fiel, um excelente texto, e a NVI, vamos dizer, ela dá um palavreado mais agradável. Mas esses três textos é bom. Almeida Corrigida Fiel, King James Fiel e a NVI. A Nova Almeida também, a Almeida Revista Atualizada, mas ela fica lá em quarto, quinto lugar, tá? Então assista em Eclesiastes 9:1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. 2. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. 3. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Versículo 6. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. 8. Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo.
óleo era porque no Velho Testamento tinha esse costume, conforme a unção dada pelos mandamentos dados a Moisés. 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. É uma vida sem sentido, ele estava falando. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. E versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então na sepultura, no cemitério, no Sheol, no Hades, para onde todos irão, uns são cremados, mas na sua maioria é jogado em uma cova. Coloca lá numa caixinha de papelão, de madeira, de marfim, com filetes de ouro, mas vai para o mesmo lugar. Vai para 7 parmos debaixo da terra. Então no versículo 3, o que chamou a atenção? Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim eles se juntarão aos mortos. Interessante isso aqui. Porque as pessoas, às vezes, elas querem taxar, sabe? Principalmente religioso. Eles gostam de taxar, de carimbar as pessoas. Eles gostam de etiquetar as pessoas. Falar assim, não, este daí vai para o inferno, porque eles não participam, esse daí não participa da nossa igreja. Essa daí vai queimar no fogo do inferno, porque ela está usando batom vermelho. Este aí que está falando pelo YouTube, ele vai para o inferno porque pode ver que o cabelo dele é penteado torto. Religioso gosta de taxar as pessoas. Mas o final é igual para todos. Tanto faz a pessoa ir para uma religião, como estar no mundão, estar a levante. Só que, claro, nós sabemos que quem está a levante, ele colhe do que a carne dele plantar. Se ele plantar coisas boas, Paulo disse isso, que a pessoa colhe o que planta. Então, se a pessoa plantar coisas boas, ela colherá coisas boas. Se ela plantar maldade, ela colherá maldade. Assim é. Se você plantar coisas espirituais você vai receber. Então, é indiferente o que a pessoa faz. A pessoa é boa, a pessoa é caridosa, a pessoa amorosa, ela vai ter justiça, ela vai ter paz, ela vai ter amor, ela vai ter justiça, ela vai ter conforto, ela não vai ter aflição do mal. O outro faz o quê? O outro usa uma metralhadora para roubar, o outro usa a Bíblia para tomar dinheiro das pessoas, o outro usa o corpo para ganhar dinheiro, e assim por diante. Mas no funil, quando se fechar o funil, todos vão para o mesmo lugar. Todos o quê? O corpo carnal. Essa bola de carne vai, tanto faz ser, aos olhos do homem, bonito, feio, gordo, magro, preto, branco, japonês, amarelo, chinês, coreano, alemão, russo, aí o cearense também, o paulistano, o gaúcho. Vai tudo para o mesmo lugar. Não adianta, a pessoa pode julgar, pode apontar o dedo, falar, não, eu sou melhor do que aquele ali, porque eu vivo na graça. Não, eu sou melhor do que aquele ali, porque eu não bebo. Eu sou melhor do que aquele, porque eu não fumo. O que muda são igual vetores. O que muda é a direção e o sentido. Não é a mesma coisa. Se tratando de vetor, não é a mesma coisa. A direção e o sentido. Olha, são bem parecidos a fala, né? Mas muda. Então, a pessoa, para ela ter uma vida agradável, ela tem que andar na linha. Mas que linha é essa? Linha religiosa? Que linha é essa? É andar com o uniforme de uma chamada igreja? Não. É você não prejudicar a vida de outrem. É você não prejudicar a vida de outra pessoa. É você não pisar na cabeça dela para subir um degrau. É você não demonstrar ao seu próximo o seu status, os seus bens, com soberba, com orgulho.
Não. Se você é próspero, se você tem bens, você tem que distribuir, você tem que auxiliar o seu próximo. Você sai lá com o seu carrão importadão e do seu lado mora uma pessoa que você está vendo ali que está ela, o marido, os filhos dela, estão meio tristes. Pare esse seu carro, vá na casa do seu vizinho e pergunte: vocês estão passando alguma necessidade? Vocês querem a minha ajuda? O que eu posso fazer? Isso é ser um bom samaritano. Isso é ser uma pessoa que está justificando a paz que ela está tendo. Isso justifica a boa vida que ela tem. Mas a boa vida nem sempre são bens materiais. Pessoas maravilhosas, amáveis, pessoas como um bom samaritano, estão em todos os lugares. Estão nas periferias, estão nas favelas, estão nos morros, estão nas casinhas de pau a pique, estão naquelas uma casa feita lá na água, que eu agora esqueci, palafita. Pessoas amáveis, pessoas boas estão em todo lugar. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Para o quê? Para que não fiquemos julgando o próximo. Para que não fiquemos apontando o dedo e vendo defeito no próximo. Porque este mal, que na verdade não é. Este fato acontece para todos. Tanto faz você estar julgando o seu próximo, como não, você vai para o mesmo lugar que ele vai. Direção e sentido diferente, mas a resolução, a resultante desse vetor é a sepultura, é o cemitério. A resultante dessa inequação, dessa equação, dessa fórmula matemática é o mesmo, a sepultura. Olha que coisa engraçada. O que acontece? Então a pessoa fala assim: eu não vou usar o nome dele hoje não, porque muita gente às vezes se escandaliza. Eu não vou usar o nome do Hitler não, tá? Hoje eu não vou falar dele não. Vamos falar de quem? Do maníaco do parque? Vamos falar? Vamos. Maníaco do parque. O maníaco do parque, quando ele nasceu, quando ele foi ali 7 anos, 10 anos, eu tenho certeza que o maníaco do parque, que matou, estuprou, 9 pessoas, 11 pessoas, mulheres, 20 mulheres, sei lá. Porque a polícia achou de 9 a 11, mas vai saber quanto que fez, né? Mas ele, até uma certa idade, com certeza ele foi amoroso. Com certeza ele foi um bom filho. Agora, no caminhar da vida dele, pode ter acontecido alguma frustração, pode ter acontecido alguma coisa, sei lá, talvez ele foi para o mundo das drogas. Então, quando ele usava droga, vinha esse desejo nele. Eu estou usando ele, tá? Tanto que um vídeo desse ele não vai assistir, mas se chegar, não venha me cobrar direitos autorais, que eu estou falando para o seu bem. Então, às vezes a pessoa vai julgar: não, esse cara aí, não, ele fez tanta coisa, ele matou mulheres, ele estuprou mulheres, ele humilhou as mulheres, ele fez aquilo tudo. Só que ele nasceu exatamente como outro qualquer. Foi desenvolvendo. Só que o berço dele foi diferente do berço do outro. Ele chegou a uma certa idade que ele começou a fazer isso. Por alguma coisa que deu ali uma mexida no intelecto dele. Esse outro começou, foi. Hoje ele é um neurocirurgião respeitado no mundo todo. Estou usando uma metáfora, um exemplo, tá? Estou fazendo isso daí. Aí a pessoa fala: esse doutor aqui, esse neurocirurgião, ele é doutorado, tem mestrado, tem pós-graduação. Ele tem 25 anos de estudo. Esse daqui vai para o céu, porque ele curou muitas pessoas, ele ajudou muito. Já esse aqui, o matador do parque, lá o motoboy do parque, este não, porque ele fez isso. Mas no funil, quando fizer esse aqui, ó, funil, esse e esse vai para o mesmo lugar, sepultura. A sepultura. Aí eu te pergunto: e o espírito dos dois? E o espírito do maníaco do parque? E o espírito do neurocirurgião? Vai fazer o quê? Aí você do outro lado fala: não, mas o maníaco do parque não tinha espírito, ele era alma vivente. Não, ele não era alma vivente porque ele tinha inteligência. E quando pegaram ele, investigaram e falaram que ele tinha um QI
Ele era bom de lábia, ele era um cara inteligente. Então, quem fez ele ser racional? Quem fez esse maníaco do parque ser racional? O espírito. Porque senão, se ele fosse uma alma vivente, ele seria igual um elefante, igual um tigre, igual uma onça, igual uma lebre. Não tem inteligência, são seres racionais. Não falam, sabe? Não interpretam texto, não tem estudo, não tem nada. Esse daqui, não, esse daí vai para o céu, olha só as obras que ele fez. O fim de ambos é a sepultura. Aí coloca eu aqui no meio, o fim de nós três aqui é a sepultura. E o espírito desse que fez esse até a adolescência ser carinhoso, amoroso, amar os pais deles, esse é a mesma coisa. E o espírito de ambos? Volta para o reino celestial. Porque o espírito deles aqui, independente do que fizeram, o espírito deles não tem contaminação nenhuma, não tem ligação nenhuma com o corpo carnal. Assim disse também no livro de Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra, de onde veio. Então, o corpo humano, a carne, essa bola de carne veio do pó e do pó voltará. E o espírito volte a Deus, que o deu. Então o espírito, ele veio de algum lugar, porque se ele vai voltar é porque ele veio de algum lugar. Então Deus fez o maníaco do parque corpo, alma, espírito. Ele fez o neurocirurgião corpo, alma, espírito. O que fez esse aqui caminhar para o outro lado foi a alma dele, foi o sentimento dele. O que fez esse se tornar um neurocirurgião foi a alma, os sentimentos dele. O espírito de ambos é puro, imaculado. É a igreja do Cristo ressuscitado no tempo da graça. O espírito. Porém, a carne do maníaco do parque foi para a sepultura, quando ele se for, e esse neurocirurgião, quando ele terminar o prazo da validade do corpo carnal, irá para a sepultura, igualmente foi o maníaco do parque. E o espírito volta para o reino espiritual, de onde veio. Agora, tem o seguinte, então, o maníaco do parque, eu e o neuro, nós somos feitos corpo, alma e espírito. Corpo carnal, a alma que dá o sentido, o sentimento, o amor, o ódio, isso aqui fica na sepultura. E o neuro, a mesma coisa. Esse ficou preso. Eu posso escolher o que eu faço para me ser feliz. E esse também pode. Não é porque ele é um neurocirurgião que ninguém sabe do que tem na cabeça dele. Ninguém vai saber os desejos dele. Às vezes na cabeça dele é um pedófilo. Às vezes ele é um viciado. Ninguém sabe. Na parte externa, na capa, vê-se alguma coisa. Vê lá o título, vê lá o enredo, como que é. Mas tem que ver lá dentro se tá. Mas Paulo disse uma coisa interessante, que tem como nós vivemos uma vida perfeita de amor, paz, de justiça, paz, justiça e amor, que são os frutos que é o reino de Deus em nós. Paz, amor, paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Em Romanos 5,17, Paulo disse assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nos dias de Paulo ainda não tinha acontecido a parousia, não havia acontecido o juízo que foi estabelecido no ano 70. Ele estava falando porque em nós, quem nasceu depois do ano 70, está o tabernáculo espiritual de Deus e o próprio Deus está em nosso espírito. É diferente aqui. Mas, veja, então, se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, não é pós-morte, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, maníaco do parque, eu. Os três, se quiser reinar
dominar, controlar os seus desejos, controlar a sua mente, controlar os seus passos. Reinar é fazer essas coisas. Para ter uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de amor, basta fazer o quê? Seguir o curso, seguir o vetor, seguir o sentido daquele vetor. Nem para a esquerda, nem para a direita. O que é isso? Viver em espírito. Viver no Cristo ressuscitado, Paulo estava falando, no tempo da graça. Nós, que nascemos depois do ano 70, nós estamos no Evangelho eterno. Nós estamos, Deus está em nós. Então, para que nós venhamos ter uma vida de alegria, vida de paz, independentemente do seu status, independentemente do que quanto você ganha por mês, independentemente da sua conta bancária, para você e eu termos uma vida tranquila, uma vida sem temor do mal, uma vida sem complicação, basta só uma coisa: crer que o próprio Deus está em nosso espírito, está nos ensinando, está nos exortando, está nos consolando, está nos guiando, está nos ensinando, Basta somente isso. Não precisa de outras manobras, não precisa de outros lereados, não precisa de arrodeio nenhum. Basta somente você crer em quem está em você. Viva assim e terás uma vida de amor e de paz. Assim, como Paulo disse, no tempo da graça, hoje na escatologia consumada, hoje no Evangelho eterno, é muito mais fácil ainda de nós sermos felizes. Apesar de, no final do funil, todos na carne, todas as pessoas, esse corpo carnal, quando vencer o tempo dele, vai para o mesmo destino, a sepultura. Por que Paulo disse isso? E Jesus disse aos judeus. Veja, Jesus disse aos judeus em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. 21. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus não é o reino espiritual. O reino de Deus está no meio de vocês. Ou tem uma observação aqui que está dentro de vocês. O que é isso? É você ter Deus. Naqueles dias, o reino de Deus estava por vir, porque afinal de contas falava o quê? O reino de anuncia o evangelho, as boas novas eram para anunciar a vinda do reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo. E ele respondeu às pessoas, outra passagem Jesus também disse: os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus, ou seja, na paz de Deus, o Espírito de Deus nas pessoas, no reino de Deus. E vocês, líderes religiosos, vocês não entram. Por quê? Mas as prostitutas e os publicanos estavam aceitando a palavra dele. Eram gentios, judeus ali, e eles estavam aceitando. Então aqueles que estavam aceitando a palavra de Cristo, de Jesus de Nazaré ainda, eles estavam tendo essa paz, alcançando esse objetivo que era o reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça, paz e amor no Espírito Santo. Então é isso que é o caminho, o caminhar de todos é para o mesmo sentido. Ou seja, o final de todos é a sepultura. Corpo carnal para o local dos mortos, correto? Correto. Porém, quando você acredita, vive Deus em você, então você consegue reinar em vida e você consegue estar no reino de Deus. Por quê? O teu espírito, ele está no reino de Deus. A sua carne está no reino carnal, no reino terreno. Mas a sua mente, quando você é espiritual, quando você procura agradar ao verdadeiro Deus, não na religião. Porque na religião só tem doutrinas, só tem falcatrua, só tem manobras. Só tem blasfêmias, profanação. Porque eles pisam no sangue de Jesus, praticando obras lá do passado. Não. É você acreditar. Porque você é o filho da promessa que Deus deu a Abraão. Então basta você acreditar que o verdadeiro Elohim, o Senhor, que é o Espírito, está em você. Você fazendo isso, você vivendo isso, o final da sua carne será igual
do estuprador, do assassino, do ladrão. O final da carne vai ser o mesmo, vai ser para a sepultura. Só que a sua vida, enquanto você estiver tendo experiência nessa carne, será uma vida abençoada. Será uma vida de paz, tranquilidade, sem temor do mal. Você consegue entender? Sem insônia, sem ver visões, sem vulto, sem enfermidades. E se tiver uma enfermidade, porque você no passado fez algumas estripulias, eu tenho 3 cirurgias na coluna, você conseguirá viver com essa enfermidade, com essa situação, esse espinho na carne, porque nem Paulo, até Paulo, que o Espírito da Graça falava pela boca dele, ele tinha um espinho na carne, provavelmente era na visão dele. Que Jesus falou, a minha graça te basta, Paulo. É a mesma coisa, Cláudio, a minha graça te basta. E sabendo disso, eu tenho minhas dores 24 horas por dia e vivo feliz com essas dores. E você pode ser assim também. Crendo, vivendo por fé, acreditando no invisível. Acreditando no quê? Que você sabe que Deus está em você. Você sabe que o seu espírito voltará de onde ele veio, para o reino espiritual. E você sabe que esse corpo carnal, você tem que cuidar dele, você tem que tomar cuidado com ele, porque aí, aonde está o espírito, esse corpinho aqui, se sair da linha, ó, papai, se fumar, amanhã ou depois o enfisema, um câncer, se beber, uma cirrose, um acidente de carro, se trair, uma doença, homossexual, pode correr o risco de pegar uma hepatite não sei o que, uma AIDS, e assim por diante. E assim vai indo. Pode ser um religioso, aí você vai ser um religioso lá, você vai ficar vendo vulto, você vai acreditar que existe pombagira, tranca-rua e Zé Pilintra, você vai acreditar nisso, porque você é um religioso, então você está debaixo de maldição, você está nas trevas. Então, para reinar em vida, para ter o reino de Deus em você, você viver no reino de Deus aqui ainda, você tem que fugir dessas coisas, fugir das tentações carnais o máximo possível. E religiosidade é carne, é carnalidade, é desejo carnal, não tem nada a ver de espiritual. Então tá bom? Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, porque esse vídeo já está um pouquinho longo. Eu deixo para você essa mensagem. E, como sempre, se foi útil para você, eu peço a sua contribuição, dando joinha, compartilhando esse vídeo. Se você não é inscrito neste canal, você se inscreva, ative o sininho. E vamos em frente falando sempre da palavra do Pai. Passando o entendimento simples e humilde, sabendo que nós estamos no caminho certo, sabendo que o que eu estou falando a você é o que eu estou vivendo. Eu tenho, há anos depois que eu comecei a falar, a cada dia mais, que o entendimento vai aumentando, a cada dia mais eu tenho paz. Eu procuro ser justo e eu tenho imenso. O amor para com o meu Deus ultrapassa da enésima potência. Não tem o quanto mensurar o amor que eu tenho pelo meu Criador. E esse meu Criador, ele está aqui em mim, está aí em você. Tá bom? Seja feliz, desfrute, reine em vida. Tenha uma vida sabendo que o final do seu corpo será igual aos outros. Mas, porém, se você andar na linha, se você andar amando quem está em você, você terá uma vida só de alegria. Uma família em harmonia. Filhos saindo da droga, saindo da prostituição, marido saindo dos braços da amante, a enfermidade correndo da sua casa. Assim, tem tudo para dar certo, tá bom? Até a próxima, se assim o papai permitir. Tchau.